hoje nós vamos falar de um assunto que as pessoas não gostam muito. É um assunto difícil, que é sobre testamento, e particularmente sobre testamento vital, que é uma novidade. Ninguém gosta de falar de testamento, porque falar de testamento é como se tivesse, e está ligado à ideia de morte, né? É como se a gente fosse apressar a morte, mas não é nada disso. Nós precisamos acabar com esse preconceito e assim evitar muitas brigas. Nós temos vários tipos de testamento sobre os quais eu já falei e continuarei falando aqui, como o testamento público, o testamento particular, mas hoje eu quero falar de um especificamente que é o testamento vital, que algumas pessoas dizem que nem é propriamente um testamento. Por que não é um testamento? É porque testamento tecnicamente, a disposição de última vontade. E o testamento vital, ele não é uma disposição de última vontade, ou seja, ele não vai expressar a última vontade, talvez uma penúltima ou uma antepenúltima, mas afinal, o que é o testamento vital? Né? É o ato jurídico, vou ler aqui um trecho do meu dicionário, que a linguagem escrita é mais densa e ela pode traduzir melhor essa ideia. Então, o verbete testamento vital do meu dicionário está assim: é o ato jurídico pessoal, unilateral, gratuito e irrevogável pelo qual uma pessoa, em pleno gozo de sua capacidade mental, manifesta sua vontade quanto ao tratamento que deseja receber ou deixar de recebê-lo, quando estiver acometido de uma doença terminal ou impossibilitado de manifestar sua vontade. É muito comum também quando alguém acometido de doença degenerativa lança mão de tal instrumento jurídico no início da doença e antes de suas manifestações incapacitantes. Em síntese, é quando alguém deixa escrito, né, e aí chamamos isso de testamento vital, mas que também recebe o nome de diretivas antecipadas da vontade. Não há uma regulamentação no Brasil, não há uma lei sobre isso, apenas uma regulamentação do Conselho Federal de Medicina, e que em síntese eu vou antecipar as minhas diretivas, ou seja, vou dizer que a minha vontade eu não quero ter minha vida prolongada, não quero que me mantenha uma vida vegetativa, né? Eu não quero que seja prolongada a minha vida, sendo que eu não teria mais recursos. É diferente de eutanásia, nós voltaremos a falar sobre isso depois, mas é importante trazer esse conceito para que as pessoas se conscientizem e possam fazer o seu testamento vital, ou seja, diretivas antecipadas de vontade, que é dizer: eu não quero que prolongue o meu tratamento, né? Eu quero que interrompa, né? Que desligue os aparelhos, por exemplo. Isso eu, particularmente, não gostaria de ter uma vida qualquer. Eu quero uma vida digna. Se for uma vida em que eu estarei acamado ou no hospital eternamente, eu prefiro que sejam desligados os aparelhos, se eu não tenho mais como me recuperar. Isso também é polêmico, porque entra aí elementos religiosos, mas muita gente tem feito isso aqui no Brasil. E vamos pensar nisso, quem sabe você começa a pensar em fazer o seu testamento vital para diminuir o seu sofrimento, algum sofrimento futuro, ou de uma doença incapacitante que não tem volta. É isso aí, fale com a gente, traga suas questões e não se esqueça de fazer a sua inscrição no canal do YouTube, do meu YouTube, para que você possa receber com mais rapidez, celeridade, todas essas informações sobre as quais nós temos tratado aqui.